ele vem nos afirmando o seguinte: que há um grande tesouro na minha e na sua vida. Depois ele vem e faz a afirmação no versículo de número 13: tendo, porém, o mesmo espírito de... Vou ler de novo. Tendo, porém, o mesmo espírito de... Como está escrito, eu criei, por isso... Vou ler aqui, de repente a minha que está errado. Não, a minha não está errada, é a mesma coisa. Tendo, porém, o mesmo... Como está escrito, por isso, também nós cremos. Por isso também cremos, por isso também. Se nós cremos no que a palavra do Senhor diz ao nosso respeito, por que não fazer esta declaração? A palavra de Deus diz que se ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, comereis do melhor desta terra. Então, se eu creio no que diz a palavra do Senhor, por que não falo a palavra do Senhor então? Se a palavra do Senhor, ela vai nos dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua. Se eu creio no que diz a palavra, por que não falo então a palavra? Se a palavra do Senhor, ela diz: Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos. Se eu creio no que diz a palavra, por que eu não falo então? Se a palavra do Senhor diz que nunca viu um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência, então eu tenho que ir, porque aprendemos que na palavra há poder em... Você está entendendo? Minha irmã Sônia, a senhora está linda, vou vê-la. Esse cabelinho jogado pro lado. Veja, queridos, olha, é a palavra de Deus que diz ao nosso respeito. Não é o que o pastor está falando, é a palavra. O que a palavra de Deus, ela fala ao respeito da sua casa, da sua família? O que ela diz a respeito da sua saúde? O que ela diz a respeito das suas finanças? O que ela diz a respeito do teu local de trabalho? Então, por que eu não vou fazer esta declaração profética, acreditando que se fará? Porque o apóstolo Paulo, ele fala isso, tendo, porém, o mesmo Espírito. Então, calma aí, nós não temos o mesmo Espírito? Sim ou não? Porque a palavra de Deus, ela diz que quando dois dentre vós concordares acerca de qualquer coisa, Ele fará. Não é verdade? Então veja só, tendo porém o mesmo Espírito, como está escrito? Escrito aonde? Na palavra, na Bíblia, na palavra de Deus. Então, por isso vem, eu criei, por isso falei. Também nós, por isso, nós cremos, por isso falamos. A verdade é que às vezes a gente tem falado tantas coisas para a nossa vida que não é de Deus. Não vai dar certo, eu acho que não é minha vez, eu acho que isso não é de Deus, eu acho que não é a minha hora, eu acho que isso não é para mim. Mas é isso que a palavra diz ao seu respeito? Não. Então, por que não fazer uma declaração profética ao que diz a palavra de Deus, ao meu e ao seu respeito? Nós estamos deixando de ser abençoado em Deus, porque está aqui na palavra. O que ela diz ao teu respeito? Você precisa fazer essa declaração.
quando você está em casa fazendo a sua devocional, fazendo a leitura da palavra de Deus, você se depara com uma promessa. Você tem que parar na hora. Não dá continuidade. Para! E começa a fazer uma declaração profética no que você está lendo. Porque diz a palavra: crie, por isso falei. Chamar à existência aquilo que na verdade já existe. Porque Hebreus 11 diz que eu só não vejo, mas eu creio que se fará. Eu creio que vai acontecer. Não é assim que diz Hebreus 11:1? Eu ainda não vejo, mas eu acredito. Então por que não falar? Então eu te convido a se colocar em pé nesta hora, para orarmos juntos ao Senhor. Qual é a causa na sua vida que você considera importante nesse momento? Não precisa falar para mim, nem tampouco para o irmão que está ao seu lado. Mas qual é a causa na sua vida que você considera demasiadamente importante? E o que a palavra de Deus diz a respeito do que você entende que é extremamente importante acontecer? É salvação na tua casa? A palavra de Deus, então, ela vai dizer para você: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Então você tem que fazer essa declaração. Pai, independente do que o meu filho, o meu marido, do que a minha filha, ela diz ao teu respeito. A tua palavra diz que se eu crer, então eu creio que não só eu receberei a salvação eterna do Senhor, mas meu marido vai receber, meu filho vai receber, minha filha vai receber, toda a minha casa será salva, porque assim diz a tua palavra, e eu creio, por isso eu estou falando. A tua palavra diz, Senhor Deus, que se eu ouvir a tua voz e obedecer, eu vou comer do melhor dessa terra. Senhor, eu não aceito a dificuldade espiritual, a dificuldade financeira sendo alojada na minha casa, na minha família. Eu não aceito ver os meus filhos pedirem um leite, pedirem um biscoito e eu passar por dificuldade. Não é isso o que diz a tua palavra. A tua palavra diz que nunca vi o justo mendigar o pão, e eu tenho sido justificado todo dia na tua palavra. Eu tenho sondado o meu coração à luz da tua palavra, eu tenho me esquadrinhado a tua palavra, eu tenho buscado viver uma vida digna, agradável aos teus olhos, e eu tento me justificar, Senhor Deus, todos os dias. Então, Pai, eu não aceito o meu filho pedir e eu não ter para dar. Eu não aceito ver o meu filho chorar. Eu não quero mais chorar porque não tenho condições, mas eu creio que esse quadro na minha casa, na minha família, ele vai mudar. O que a palavra diz ao teu respeito? O que ela diz? Ela diz que o Senhor, Ele pegou o pó da terra, o barro, e Ele fez o homem e disse: façamos conforme a vossa imagem e semelhança. Eu não creio num Deus doente, mas num Deus que tem poder sobre a enfermidade. Então, Senhor Deus, o meu corpo, ele foi perfeito, ele não veio carregado de enfermidade. Então eu dou uma ordem agora: enfermidade, larga o meu corpo nesse momento, porque ele é templo do Espírito Santo. Ele não pode ser sujo com essas enfermidades. Então eu ordeno, vai embora agora, porque é isso que diz a palavra. O que você tem declarado, a palavra ela fala: crie, por isso falei. O que você tem declarado ao teu respeito, ao respeito da tua casa? Espírito Santo de Deus, eu te peço agora sobre a vida de cada um dos teus filhos, que o Senhor possa entrar com provisão. Pai, se é enfermidade, a tua palavra diz que faça a oração da fé. E nós estamos fazendo aqui, Senhor Deus, a oração da fé. A palavra do Senhor diz que tudo que pedides em oração,
crendo recebereis. E nós estamos aqui orando a tua palavra, então nós acreditamos que vamos receber. A tua palavra diz que tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Então nós declaramos, Senhor Deus, que o diabo vem agora soltar as nossas bênçãos agora. Nós desligamos agora tudo que o diabo estava retendo ao nosso respeito. Que venham as bênçãos de Deus ao nosso encontro nesse momento. A tua palavra diz, Senhor, no teu nome, que se nós ouvirmos, obedecermos, e nós temos nos esforçado, Senhor Deus, em viver uma vida de obediência à tua palavra. Então, Pai, nós queremos o melhor do Senhor, porque a tua palavra, Senhor Deus, nós acreditamos que tudo que o Senhor conquistou na cruz é nosso direito, Senhor Deus, porque a tua palavra diz que nós somos co-herdeiro com Cristo Jesus, as heranças dos céus, o ouro, a prata, Senhor Deus, a finança, uma família abençoada, casamento abençoado, um trabalho abençoado, digno de provisão, ministérios prósperos, Senhor Deus. Nós cremos no que diz a tua palavra, então nós tomamos posse agora, porque a tua palavra diz: crie, por isso falei. E nós falamos, Senhor Deus, que o diabo ele vai largar agora as nossas bênçãos, Senhor Deus, não ficará mais retida um único dia sequer, Senhor Deus, sem sermos abençoados pela mão forte do Senhor. Então nós tomamos posse agora que milagres extraordinários da parte do Senhor acontecerá esta semana sobre nossa vida. Ao invés de chorarmos, nós teremos uma semana de alegria, aonde nós iremos dizer: foi a mão do Senhor que fez tudo isso sobre nossa vida. Nós tomamos posse de milagres extraordinários da parte do Senhor, aonde o Senhor irá operar com sinais, prodígios e maravilhas. Principados e potestades vão se corroer de raiva, mas não poderão mais reter a bênção do Senhor. Satanás, ouça a voz da igreja e bata em retirada nessa hora. A nossa casa é abençoada, a nossa família é abençoada, as nossas finanças são abençoadas, a nossa saúde, elas são abençoadas pela mão poderosa do Senhor. Nós cremos, Senhor, por isso falamos. É o que diz a tua palavra, e não aceitamos nada menos do que diz a tua palavra ao nosso respeito. Por isso, Pai, libera bênçãos sobre a vida dos teus filhos, curas da parte do Senhor. Tudo que está fora do lugar, eu ordeno agora em nome de Jesus, volte ao lugar. Seja osso, seja sangue, seja alteração de pressão arterial, seja uma célula no corpo fora do seu crescimento normal, eu ordeno agora que tudo volte ao normal. Coração bate ao normal agora, visão volte a ver ao normal agora, a cabeça volta a ter segurança e tranquilidade agora, no nome do Senhor Jesus. Eu ordeno agora a enfermidade. Seus filhos, paizinho querido, nunca mais ficarão dependentes de medicamento e sobre tratamentos dolorosos. Haverá curas extraordinárias da parte do Senhor. Aquilo que o médico falou que não poderia, o Senhor diz que pode. Por isso nós falamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo volte ao normal. O sangue circula ao normal no corpo. O rins volte a funcionar como era. O coração volte a bater os seus batimentos por minuto normal agora. A pressão arterial ela volte ao normal. A glicose está normalizada pelo poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, o diabo não vai provocar falência financeira na vida dos teus filhos por causa de enfermidade, porque a tua palavra diz que nós não podemos gastar nada com aquilo que não seja pão. Então, Pai, em nome de Jesus, pão é provisão, pão é alimento.
pão é sustento. O nosso gasto será com isso. Os teus filhos não vão deixar de ter um lazer com família por causa de um medicamento, Senhor, porque a cura será estabelecida em nome de Jesus. Eu declaro que todo espírito de enfermidade, juntem agora dor na cabeça, caroço no corpo, dor nos ossos. Eu ordeno todos eles agora. Amargura na alma, a depressão, síndrome do pânico, tudo agora comece a se juntar agora, em nome de Jesus. Eu ordeno que tudo, a inflamação nos olhos, em nome de Jesus, o desvio na coluna, em nome de Jesus, junte tudo agora e bata em retirada, no nome de Jesus. Larga essas vidas agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque são templos do Espírito Santo, foram feitos imagem e semelhança do Senhor, são puros, perfeitos e agradáveis, como é o Pai. Nós cremos, Senhor Jesus, por isso nós falamos a Tua palavra, estamos certos que vai acontecer. Se você crê que vai acontecer tudo o que você falou, levante as tuas mãos e dê um aplauso ao Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vai acontecer tudo o que o Senhor preparou para você. Vai acontecer. Amém, queridos? Tome posse dessa palavra e creia que vai acontecer. Se assente em nome do Senhor Jesus. Eu não vou ministrar hoje. Eu quero convidar um filho meu, Guedes, Wellington Guedes. Vocês já conhecem, ele já esteve aqui. Ele já esteve aqui alguma vez, duas, né? Já ministrou a palavra, esteve aqui na ordenação. Um jovem de Deus que abriu mão de tantas coisas aqui, abriu mão de faculdade, abriu mão de carreira, abriu mão de ministério, onde ele tinha um ministério próspero chamado Chamados para Fora, onde ele começou um trabalho literalmente com meia dúzia de jovens para menos, numa praça, numa quinta-feira, num momento onde ninguém acreditava. E quando o pessoal resolveu abrir os olhos para ver o trabalho que ele estava fazendo, já se somava um número de 30 jovens se reunindo na praça, adorando e louvando ao Senhor. Começaram a pregar no gogó, em cima do banco da praça, literalmente mesmo. E daqui a pouco os instrumentos foram chegando, todo o aparelho foi chegando, e Deus honrou. Só que aí ele decidiu abrir mão de tudo, por causa de um chamado, e foi para a África, ficar lá, bem do outro lado, bem longe da família, longe dos pais, longe dos irmãos, longe da igreja, por causa de um chamado de Deus. E Deus vem fazendo coisas extraordinárias da parte dele. E ele ficou lá durante um ano, está lá, na verdade só veio uns diazinhos de férias, porque ele queria tirar 40 dias, mas Deus fala assim, tu não vai tirar nada 40 dias, vai ficar muito mal 20 dias só, e mete o pé e volta de novo. E semana que vem, literalmente, ele já está voltando para continuar fazendo o chamado de Deus. Amém? Não faço muitas apresentações e deixo tudo com ele. O Senhor nessa noite Ele vai reacender alguns ministérios. Alguns ministérios que estavam enterrados. Alguns ministérios que estavam entulhados. O Senhor nessa noite Ele vai desenterrar. O Espírito Santo de Deus nessa noite Ele vai te conduzir até onde você parou. E Ele vai te lembrar do teu ministério. O Espírito Santo nessa noite Ele vai te levar lá onde você parou. E nessa noite você vai cavar. Você vai cavar, você vai cavar, você vai cavar, você vai cavar, até você encontrar o talento que era para ter sido multiplicado
mas por medo de não conseguir, por medo de não avançar, você entulhou, você cavou um buraco e enterrou o talento. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele vai te levar a lugares mais profundos. O Senhor nessa noite, Ele vai te levar a lugares mais profundos. E o Espírito Santo, Ele já está movendo sobre alguns corações. E Ele vai tirar o medo. Ele vai tirar todo o medo. Porque a palavra do Senhor diz: e Ele lançará fora todo o medo. O que nos afastará do amor de Deus? O que nos separará do amor de Deus? Será as alturas? Será a profundidade? Será o passado, a depressão? Ou será o futuro, a ansiedade? O que nos separará do amor de Deus? Será que a fome? Será que as pestes? Será que é o principados? Será que são as potestades? O que é que pode nos separar do amor de Deus? Será que é o pecado? Nada pode nos separar. Porque Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas maldições. E hoje, o que nos traz a paz, o castigo estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele já pagou o preço. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Ainda que você caia, ainda que você pare, ainda assim que as circunstâncias te neutralizem, nada pode separar. Quem impedirá o agir do Senhor? Quem se levantará contra os seus aguilhões? Operando Deus, quem impedirá? Porque as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. O Senhor nessa noite, Ele vai nos restaurar. O Senhor nessa noite, Ele vai trazer de volta o temor aos nossos ministérios. E começou de mim. Quando eu estava lá dentro do meu quarto orando ao Senhor e dizendo: Senhor, restaura em mim o temor pelo Teu ministério. Restaura, Senhor, na Tua igreja. Mas que comece de mim, que comece através de mim, por mim. Que se for de eu ter que ser o primeiro, que seja, mas que comece. Erga as suas mãos como forma de redenção. Pegue sua Bíblia. Abra no livro de Mateus, capítulo de número 4.
Versículo de número 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram as redes imediatamente e o seguiram. Ponto. Agora abra a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo de número 5. Livro de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 4. Perdão, versículo de número 3. E vai dizer assim: entrando em um barco, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram os barcos, ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Feche os seus olhos. Senhor, que nessa noite o Senhor possa vir falar através de mim. Assim como Pedro, Senhor, eu sou um pecador e necessito da sua graça e da sua misericórdia. Eu tenho certeza que o Senhor não me trouxe, Senhor, ao Brasil neste período de tempo em vão. O Senhor tem um propósito em todas as coisas que o Senhor faz. Então, que se o Senhor for de operar, Senhor, sinais e maravilhas neste lugar, que o Senhor opere. Mas que se não for do Senhor operar, Senhor, que não opere. Contudo, que seja feita a sua vontade. Aqui neste lugar, Senhor. Aqui nessa igreja. Aqui nesse bairro. Como também é feita no céu. Usa-me, Senhor, nessa noite, para que eu possa anunciar as boas novas do seu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem vos assentar. Amém. Nessa noite, como tema da palavra, eu quero trazer, tem coisas que só Deus pode fazer. E foi interessante que a irmã, logo que abriu o culto, ela falou algo muito parecido com isso. Tem coisas que nós fazemos, mas tem coisas que só Deus pode fazer. A questão não é só Deus fazer. A questão é que Deus inicia para nós continuarmos. E a questão é, será que temos continuado, dado continuidade àquilo que Deus já começou a fazer? Tem coisas que só Deus faz. Mas depois que Ele faz, Ele nos dá autoridade e autonomia para dar continuidade. E a questão dessa continuidade, nós vamos chamar de ministério. Repita comigo, ministério. Todos nós temos um ministério. Do menor que está aqui dentro ao maior.
Todos nós fomos chamados para algo, para um propósito, para uma missão. Basta entendermos e buscarmos a saber o que é esse algo, ou ministério. Ficamos tão preocupados com a estrutura que nós esquecemos do verdadeiro motivo da morte de Cristo. Ficamos tão preocupados com doutrinas, com dogmas, com vestes, com limitações, que esquecemos de algo crucial: ministério. Pois o que adianta uma igreja adornada, bem comportada, bem vestida, limpa, pura, mas sem ministério? Isso nos faz lembrar da igreja, quando João em Revelação vai dizer: não tenho nada contra ti, porém deixaste o primeiro amor. Uma igreja pura, santa, irrepreensível, é linda aos olhos de Deus. Mas quando nós não vivemos ou evidenciamos o ministério que o Senhor nos deu, temos um problema a ser solucionado. Ou quando nós começamos a viver e paramos, temos um problema a ser solucionado. Ou quando nós não iniciamos o nosso ministério e também não nos importamos de iniciar, também existe um problema a ser solucionado. De qualquer maneira, se o ministério já foi evidenciado ou não, se já foi vivido ou não, se estiver parado, existe um problema. E é necessário que esse problema seja solucionado. Porque um ministério parado é uma porta para o diabo levar um monte de pessoas para o inferno. Porque se uma pessoa pode ganhar uma multidão, imagina uma igreja inteira que vive os seus ministérios evidentemente. Ganharíamos o bairro, ganharíamos a cidade, ganharíamos o Rio de Janeiro, ganharíamos o Brasil, ganharíamos a nação. Pode, na verdade, viver o seu ministério sozinho, e logo ele procura 12 pessoas. E uma das primeiras pessoas a serem convidadas para viver o ministério de Jesus junto com ele é Pedro. E a Bíblia vai dizer que Pedro estava lá, como todos os dias estava, pescando, organizando as suas redes para guardar. Já tinha trabalhado a noite inteira. E a Bíblia vai dizer que Jesus vira para Pedro e diz assim: larga as redes e me segue. E a Bíblia vai dizer que Pedro ousadamente larga as redes e começa a seguir Jesus. E o mais interessante é que ousado Pedro foi em ouvir a voz de alguém estranho que ele não conhecia, mas em seu coração algo testificou, ao ponto de levar Pedro a ser ousado demais em largar tudo e seguir a Jesus. Porque imagina, você está no seu trabalho, vamos imaginar no dia de hoje, ou na escola, ou na faculdade, ou seja, onde você estiver, ou no trabalho, e chega um homem do nada e diz assim: Joelma, para de trabalhar e me segue. No mínimo, a pastora vai olhar para ele e vai falar: quem é tu? Do jeito que eu conheço a pastora. Você veio da onde? No mínimo. Se nós pararmos para analisar as coisas como aconteceram na Bíblia, a gente vai perceber que todas as coisas que aconteceram foram loucas demais para o nosso entendimento. Como pode um homem que estava a trabalhar simplesmente para o seu trabalho e começa a seguir a um homem?
E quantos de nós hoje largamos o nosso eu para poder seguir a Jesus? Quantos de nós somos loucos o suficiente para acreditar simplesmente em algo que aconteceu na nossa cabeça, nos levando a entender que nós somos pecadores e a reconhecer que eu preciso servir alguém que eu não consigo ver, mas eu creio, eu não consigo tocar, mas eu sinto, eu não consigo falar, descrever, mas eu creio que existe. Se para Pedro foi uma coisa louca, imagine para nós que não conseguimos ver. É por isso que Jesus vai dizer: bem-aventurados sois vós que vê e crê, mas bem mais aventurados são aqueles que não viram, ou não verão, mas acreditarão. E a história corre tudo muito lindo. Você entregou sua vida para Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus. Foi aquele choro, aquele primeiro encontro, aquele primeiro amor, aquela primeira sensação de ter o Espírito Santo falando aos nossos corações. E a gente não sabia que voz era essa, se era o nosso eu, se era o nosso coração. Mas a gente sabia que aquela voz nos tocava e nos levava a entender que eu sou um pecador e eu preciso me arrepender. E essa voz foi nos convencendo, até que nós vimos nos arriados e de mãos estendidas, dizendo: Senhor, eu não sei quem é Tu, mas entra na minha vida e transforma. Porque eu não quero mais essa vida. Eu nem sei quem é o Senhor, eu ainda vou conhecer, mas eu quero viver contigo. Eu quero que o Senhor entre na minha vida e faça morada. Foi assim com você, porque comigo foi. Se você já viu Jesus, depois você me escreve como é que foi, porque eu quero saber. Porque eu nunca vi, mas há 15 anos eu acredito que Ele existe. Há 15 anos eu decidi largar a rede. Há 15 anos eu ouvi uma voz que eu não tinha discernimento de quem era, mas eu criei, e que transformou a minha vida. E você também ouviu. Podia parar por aí, e seria tudo muito lindo. Podia ser assim: entregou a sua vida para Jesus, você já é levado para o céu na hora. Puf, vem o arrebatamento. Seria lindo. Mas não. Aí vem o confessamento, onde nós confessamos que Cristo é o Senhor diante de todos. Nós fazemos a testificação da nossa fé e nós nos batizamos. E aí, depois que nós nos batizamos, começamos a querer entender os ministérios. Não sei se aconteceu assim com vocês, comigo aconteceu. E logo depois que eu comecei a entender o meu ministério, eu falei: opa, é aqui. Só que eu não estava esperando que viver o ministério seria um caminho de dor, de sacrifício e de negação. E eu acho que ninguém espera isso. Porque quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente pensa que a gente virou X-Men, Liga da Justiça, alguma coisa assim, alguém com superpoder, que a gente acha que nada vai nos parar. Quando a gente entrega a nossa vida ali para Jesus, fala: caraca, eu não vou pecar nem por nada. Agora é eu e Deus. Não sei se foi assim com vocês, eu estou contando como é que foi a minha história. E não foi diferente com Pedro. Só que quando chega na parte de Pedro começar a viver o ministério dele, aí o negócio começa a ficar diferente. Porque aí já não é mais ir só para a igreja e sentar no banco e tá tudo bem.
quando a gente entrega a nossa mão, quando a gente levanta a nossa mão para o alto, na mesma hora que o nosso nome é escrito no livro da vida, o nosso nome também desce, chega lá na mesa do diabo, ó. Teve um que já se desvinculou da gente, deixou a empresa. E o diabo é o único que não quer perder funcionário. E por que eu tô começando bem assim, tranquilamente? Quantos têm pressa de ir embora aqui? Amém, graças a Deus. Porque eu quero que você lembre de tudo isso. Tudo que eu estou fazendo é fazer você lembrar do seu dia do convertimento. Alguém além de mim lembrou do dia que você se converteu? Que você entregou a vida para Jesus? Amém, pelo menos 2 ali, chegou. Mas e agora? Aonde que você está exatamente agora? Quando você olha para o seu convertimento e você olha para você hoje, não responda para mim. Eu estou falando para você falar com você mesmo. Você cresceu ou você diminuiu? Porque no início tudo é muito lindo. E viver Cristo não é essa ilusão de amor e graça e misericórdia somente, porque elas vão se renovar todos os dias. Mas quando você se converteu, quando eu me converti, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, algo entrou em nós, chamado Espírito Santo de Deus. E quando esse Espírito Santo entrou em nós, ele disse: opa, agora quem manda aqui sou eu. E você vai fazer tudo que eu falar. Parece até aquela brincadeira de quando a gente é criança. Como é que é o nome? Esse negócio aí. Tudo que eu mandar, faremos todos. Isso. Eu tô fingindo que eu não lembro, né? Pra não falar a minha idade e tal. Achar que eu sou muito novo. Varão, passa, o tempo passa. E aí o Espírito Santo entrou em você e te fez morada de Deus. Foi ou não foi? Morada de Deus. E quando nós nos tornamos morada de Deus, se eu estou aqui, eu sou o quê? Morada de Deus. Amém? Se eu estou aqui, eu sou o quê? E se eu estou aqui? E se eu estou aqui? Aonde nós vamos? Somos morada de Deus. Coisa linda, né? E aí a Bíblia vai dizer assim: Deus levantou um para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para o diaconato, e assim cada um para o seu ministério. E você tem vivido o seu ministério? Quando você olha para você hoje, eu tenho certeza que nesse momento o Espírito Santo ele vai te lembrar qual é o teu ministério. Não sei se você esqueceu, se você sabe, se você não sabe, mas se você não sabe, essa noite o Espírito Santo ele vai te mostrar. E se você sabe, ele vai te lembrar. Porque lá atrás nós dizemos que iríamos fazer tudo. Nós cantamos louvores aqui dizendo: Senhor, que seja feita a sua vontade. Aonde o Senhor for, eu vou. Eu te amo. Nos louvores nós cantamos todos os tipos de louvores. Nós falamos com a nossa boca. Sabe o que a Bíblia diz? É muito interessante. Que nós seremos julgados por aquilo que a nossa boca fala. Pelos frutos dos nossos lábios. E será que quando nós adoramos em coração, em espírito, em verdade?
Porque quando nós cantamos, então me tira o medo, será que nós estamos pedindo de fato para que Deus tire o medo? Para que nós possamos subir a lugares altos? E sermos Moisés e não o povo? Porque nós hoje estamos mais parecendo com o povo do que com Moisés. E se o pastor Alexandre pode ir, que ele vá. Ei, pastor, é bênção de Deus. Vai na frente, pastor, que eu vou bem atrás do senhor. Mas o senhor vai, viu? Eu tenho certeza que você sabe qual é o seu ministério. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero te contar uma história. Numa comunidade chamada Kamizungu, no país Angola, África, existe uma população de 10 mil pessoas, aonde metade são crianças. E dentro dessa comunidade existe feiticeiros e curandeiros. E lá existe algo muito interessante chamado tala. Repita comigo, tala. Não é essa tala de colocar na... Porque quando eu cheguei lá eu também pensei que era. E essa tala, o que que é? É nada mais, nada menos do que um pó branco, que o feiticeiro, ele prepara, junto com alguns sacrifícios, e vende através dos curandeiros. Não para não, varão, deixa Deus usar vocês. Tá no altar é para servir, varão. Se fosse para ficar parado, você tava lá no mundo. A Bíblia diz que os anjos adoram ao Senhor 24 horas. É por isso que eu perguntei se você tem pressa de sair daqui. Eu e o pastor somos os que mais moram longe, acredito, né, pastor? Tá com pressa, pastor? E esse feitiço chamado tala é um pó que as pessoas compram. E eu vou fazer uma cena. Vamos supor que eu tenho inveja do pastor Alexandre, por ele ser um cara bonito, uma barba alinhada, que anda bem arrumado, cheiroso. E aí eu tenho muita inveja do pastor Alexandre. E eu falo, não, tem que fazer alguma coisa contra esse cara. Não é possível. E eu vou usar o pastor Alexandre porque eu sei que a vida dele está no altar e é o meu pai na fé. E aí eu tenho esse algo contra, essa inveja no meu coração contra a vida do pastor. E aí eu sei que o pastor, todas as quarta-feiras, ele passa por esse caminho aqui, ó, para chegar até a igreja. Aí o que eu faço? Eu vou lá no curandeiro, peço uma tala, que é esse pó branco. E eu sei que é todas as quarta-feiras, às 17 horas, o pastor Alexandre está passando por ali. E aí eu vou, pego esse pó e eu jogo ali no meio da rua. E esse pó some. E é um pó. Some. É só o pastor Alexandre que vai passar ali? Não, é um monte de gente. Mas o mais interessante é que esse pó parece que ele tem vida, porque ele pega exatamente a pessoa a qual foi o intuito de ter jogado aquele pó ali. Então aí o pastor Alexandre está chegando na igreja como se não quisesse nada, num dia normal, comum, e eu fui lá e joguei esse pó. E aí o pastor Alexandre, pisou na tala. E aí tá tudo bem, não aconteceu nada com o pastor Alexandre. O pastor Alexandre tá vivo, tá tudo bem. Aí daqui a alguns dias, nasce uma pequena feridinha no pé do Alexandre, do pastor Alexandre. E aí essa feridinha começa a crescer. E aí por ele usar muito tênis, ele vai pensar o quê? Deve ser uma frieira, uma bactéria. Só que ele toma remédio, nada dessa ferida diminuir. Por estar crescendo gradativamente, vou ao médico.
Só que aí o pastor Alexandre vai no médico, faz exames e exames e exames, e o médico fala, você não tem nada. Só que essa ferida, ela começa a abrir. E ela começa a se alastrar por todo o pé do pastor Alexandre. Até que chega um momento em que essa ferida abre tanto que começa a aparecer os ossos. Mas ele continua indo nos médicos, os médicos continuam dizendo que não está acontecendo nada. Que não tem nada. Faz exame de sangue, faz exame de tudo, faz até o exame da Covid. Vai que é um novo vírus. Não é. E aí aconteceu essa mesma coisa num adolescente de 14 anos lá nessa comunidade, chamada Camisu. Só que em vez de ter acontecido com o pé, aconteceu na mão. Ele tocou exatamente em algum lugar que colocaram a tala para ele contra a vida dele. E aí começou a abrir uma feridinha na mão dele. Essa feridinha foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, ao ponto da mão dele parecer que ele tinha aberto a mão e colocado a mão no fogo e a mão tivesse virado carvão. Sabe quando um carvão ele seca, depois ele esfria, ele fica esfarelando? A mão dele começou a esfarelar assim. E aí quem tá lá? Eu. E aí era um jovem que estava há muito tempo na igreja e tudo mais, e só que ele já estava 2 semanas sem ir. E aí eu fiquei sabendo que ele tinha, sim, lá quando a pessoa fica doente, eles falam incomodado. Ah não, o líder, é porque ele está incomodado. Tá, vamos lá na casa dele. E fomos lá na casa dele. Quando a gente chegou na casa dele, a mão dele já estava, esses 2 dedos aqui, já sem movimento nenhum e parecendo 2 pedaços de carvão. E com um buraco bem aqui no meio, quase mostrando o osso. E eu, inocentemente, sem saber o que era. O que foi isso, meu filho? Ah, não, eu me machuquei, eu queimei a mão, que não sei o quê. E o Espírito Santo na mesma hora, eu tinha acabado de chegar lá. O Espírito Santo na mesma hora falou, é espiritual. E aí eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar, até que eu comecei a entender sobre tala. E eu, então é tala. E aí, eu voltei lá na casa dele. Eu falei assim, isso que você tá na mão, Deus me falou que é tala. E aí quando eu falei isso pra ele abaixou a cabeça. E ele falou, líder, é tala. E eu falei, por que você não me falou nada? Aí ele, porque eu fiquei com vergonha. Porque lá eles acreditam que cristão não adoece. Porque Deus é poderoso o suficiente para não deixar que nenhum deles fique enfermo. Lá ou é ou não é. E eu estava conversando isso com o pastor Alexandre agora de tarde. E aí eu virei para ele e falei assim, então vamos orar. O que você fez? Você já foi no médico? Ele, já fui no médico, eu estou passando remédio. Eu, como que tu foi no médico se não tem cura? Aí ele, então, meus pais me levaram na moça que tem remédios aqui do bairro. Eu falei, eles te levaram na curandeira? Líder, eles me levaram na curandeira. Ela já preparou o remédio, só que agora a gente tem que pagar. Eu já estou passando o remédio, já vai ficar curado. Eu falei, vocês foram na curandeira para poder pegar o antídoto daquilo que a curandeira fez contra a vida de vocês? Líder, porque aqui funciona assim, a gente tem que procurar quem fez. Falei, não. Você lembra daquela passagem que diz assim, que a falta de conhecimento, como é que é? O povo perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento faz o povo perecer. E eu nessa visão, novo, fresquinho em Angola, acostumado com pombagira, esses capetinhas da esquina. E aí eu chego lá, me deparo com um negócio de feitiço, que o feiticeiro fez. Eu falei, agora, Jesus, o que eu faço? Que eu não estava pronto para isso, não. E Jesus falou assim, primeiro você vai ensinar para eles.
Porque a minha palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tive que chamar ele, a família dele toda, sentar eles e fazer eles entender que o mesmo curandeiro também é feiticeiro. E através da palavra de Deus eu fui ensinando a eles que na verdade eles deveriam buscar a Deus em primeiro lugar, e que eles estavam em pecado, e que eles precisavam se arrepender de ter procurado outros principados e potestades antes de consultarem a Deus. Só que eles fizeram involuntariamente. Eles não sabiam que o que estava fazendo era errado, porque é cultural. E aí eu peguei a palavra, peguei os pais, peguei toda a família, sentei, ensinei a eles e falei assim: vocês se arrependem do que fizeram? Sim, nós nos arrependemos. Então vamos orar aqui, fazer a oração da renúncia. E ali eu falei: eu vou orar e vocês vão repetir. E ali nós renunciamos aquela atitude de ir ter procurado outros deuses para ser curado. E depois que nós fizemos a oração da renúncia, Deus falou assim: agora ora pela cura. Quando o Espírito Santo falou assim: agora ora pela cura, parece que entrou um superpoder em mim. Eu falei: agora é minha hora. Agora é que o negócio vai acontecer. Agora que eu vou ter uma experiência louca com Deus. E ali a gente começou a orar. Nós começamos a orar, nós começamos a orar, nós começamos a orar, nós começamos a orar. E oração, 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 e oração. E daqui a pouco, no meio do mato, começou a surgir um vento. E eu falei: vai ter cura, vai ter milagre. E a gente orando, orando, orando. E começou a bater um vento, começou a ventar, começou a ventar, começou a ventar. Quando eu disse amém, que eu fui abrir os meus olhos, eu falei: vai estar curado. Quem acredita que quando eu abri os olhos estava curado? Quem acredita? Eu também tinha acreditado, mas não estava. Não estava. E eu comecei a coçar a cabeça. Eu falei: Jesus. E aí Deus virou para mim e falou assim: meu filho, lembra do que eu disse? Que existe castas de demônio que só sai com jejum e oração. O pecado já foi perdoado, a cura no mundo espiritual já foi liberada, mas o processo não vai ser assim não. Vocês vão ter que orar e jejuar para que a cura seja manifesta na carne. Eu falei: tá bom. E nós começamos a orar e jejuar. E Deus falou assim, e Deus tinha dado 1 mês para a mão dele ficar sarada. E nós começamos a orar e jejuar. Orando e jejuando, orando e jejuando. Passou uma semana. O osso que estava aparecendo já não estava mais. E eu moro a 52 quilômetros do Camizungo. É como de lá, mais ou menos aqui, né? Mais ou menos isso. Quando eu ia pro Camizungo, eu já chegava correndo até a casa dele para poder olhar. Que eu queria ver, lá não tem tecnologia. Eu chegava correndo para poder ir lá e olhar a mão. E quando eu cheguei a primeira vez, eu falei: opa, não está aparecendo o osso. Vamos continuar orando. Orando de novo. E abrimos uma célula na casa dele. Começamos a orar. Passou a segunda semana, corri lá. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no Camizungo foi na casa dele. Quando eu vi, a carne já tinha sobressaído por toda aquela região. E a mão dele já não estava tão preta igual o carvão. E a pele dele já não estava mais tão dura como o carvão. E eu falei: vamos continuar orando. E na outra semana, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, a mão dele só tinha um risco. E eu falei: você está mexendo a mão, meu filho? Ele: tô. E mexe a mão. Ele começou a mexer a mão, porque a mão dele estava paralisada. E eu: meu filho, você acredita agora em Deus? Ele: líder, eu acredito mais do que nunca. Se você pegar a tala de novo, você vai procurar quem, meu filho? Ele: calma, líder, eu vou procurar Deus, pode ficar tranquilo, que eu nunca mais vou na curandeira. E eu falei: e seus pais? Meus pais também começaram a acreditar em Deus. E começaram a reconhecer que Ele é o Senhor. Mexe a mão, meu filho. Mexeu.
Falei, eu vou orar mais uma semana. Deus tinha dado um mês. Falei, Senhor, a mão dele tem que estar seca, sem nada. Oramos mais uma semana. Na outra semana ele já estava na igreja. Na mão dele não tinha mais nada. Você pode aplaudir ao Senhor? E aonde eu quero chegar com essa história? Porque lá no livro de Lucas, quando nós lemos, Jesus ele sobe no barco e está Pedro lá. E depois que Jesus sobe e fala assim, vocês têm alguma coisa para a gente comer? Pedro diz, não tem nada. Vocês não têm nenhum peixe? Não, Senhor, nós não temos nada. Então vocês voltam lá e jogam a rede de novo. Aí Pedro vira para Jesus e diz assim, Jesus, nós já fizemos de tudo. Jesus se lembra quando o Senhor me chamou lá no livro de Mateus, quando o Senhor me chamou e eu estava pescando. Jesus, eu sou profissional da pesca. Eu sei aonde o peixe está, na hora que o peixe está e qual o ambiente que ele está. Jesus, eu fiz todas as minhas estratégias para pegar peixe a noite toda e eu não consegui. Mas Jesus diz, agora volta lá. Vocês já fizeram tudo, né? Tá. Agora deixa que eu faço. Vai lá e joga do outro lado. Vai lá e joga. Vocês já fizeram tudo? Já, né? Agora volta lá. E joga do outro. Não, você não vai em outro lugar. Você vai lá aonde você não conseguiu nada. Agora você joga do outro lado. E aí Pedro vira para Jesus e diz assim, Jesus, Pedro não fala sobre a tua palavra. Pedro fala sobre a tua palavra. Isso quer dizer que Pedro está dizendo assim, ó, debaixo disso que o Senhor está falando, debaixo da sua palavra, debaixo da palavra que o Senhor está lançando sobre a minha vida, eu vou lá e vou lançar a rede. Jesus, o Senhor me conheceu lá atrás. E o Senhor falou para mim largar a rede, que o Senhor iria me fazer pescador de homens. Mas agora o Senhor está dizendo, volta lá e joga a rede do outro lado. Então Jesus, sobre a tua palavra, eu vou voltar lá e eu vou lançar a rede. Aí a Bíblia diz que quando Pedro volta lá, ele joga as redes. Começa a acontecer um barulho. Vamos fazer mais ou menos o barulho que era. Pega teus dois dedos assim, ó. Começa a fazer assim, ó. Começa a fazer assim. Eles lançaram a rede. Tá assim. Agora faz com os dois dedos. Opa. Tem alguma coisa aqui diferente. Agora com 3 dedos. Agora, com 3 dedos. Opa, tem alguma coisa nessa rede. Com 4 dedos. Com 4 dedos. Tem peixe aqui. Com 5 dedos. Com 5 dedos. Com 5 dedos. Com 5 dedos. A Bíblia vai dizer que Pedro ele começa a olhar para a rede. E a rede começa a pegar. E ele começa a chamar os outros barcos e diz: vem nos ajudar. É muito peixe. É muito peixe. É muito peixe. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus ele já fez o que tinha que fazer. Está na hora de nós fazermos o que temos que fazer, ou o que tem que ser feito. Talvez eu poderia dizer assim, se eu não tivesse aceitado o meu chamado, o meu ministério, Deus levantaria outro e teria outro lá. Mas e se não?
E se Deus não levantar outro para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer? Porque a primeira desculpa que nós damos para não viver o nosso ministério é: Deus vai levantar outro. Mas no dia que eu falei isso para Deus, Deus falou assim: e se eu não levantar outro? E se Deus não levantar outro? Fique de pé. Nesse lugar tem pastores, tem presbíteros, tem diáconos, tem missionários, tem evangelistas, tem ministros. A única coisa que esse lugar não tem é alguém sem ministério. Amém, Jesus. É a única coisa que nesse lugar aqui não tem. É alguém sem ministério. Pela palavra de Deus, eu consegui fazer uma família ter uma experiência com Deus aos olhos nus. Eu quero que vocês entendam que não fui eu, não foi o meu ministério, não foi a minha boca, não foi a minha disponibilidade, foi Deus. Mas Deus diz assim: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem é que vai falar por mim? O Espírito do Senhor Deus está sobre você, e Ele te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para pregar as boas novas aos contritos de coração, para libertar os presos de espírito e para anunciar acerca do Senhor Jesus para Israel. Você tem um ministério e você não pode viver como se não houvesse um ministério. Você tem um ministério. Você foi chamado para algo. E você não pode viver como se esse algo não existisse. Não tem como viver se somente é você e você. Houve um preço pago para que o seu ministério existisse. Não dá para rejeitar aquilo que Deus liberou na cruz do Calvário através de Cristo Jesus. Deus conhece a tua estrutura. Deus, Ele sabe que não é fácil. Deus, Ele conhece as suas limitações. Deus conhece as tuas limitações. Deus conhece. Deus conhece as suas lutas. Deus conhece as suas estruturas. Deus conhece. Mas quem foi que mandou você parar no meio do processo? Quem foi que mandou você parar no meio do processo? Quem foi que falou para você largar a rede? Pedro, pega de volta a rede. Chegou a hora de você pegar de volta algo chamado posicionamento. Você foi chamado para ser mulher de oração, homem de oração. Vocês foram chamados para ser ministros da casa do Senhor. Vocês foram chamados por um propósito. Não é só Chatuba que precisa de você.
palavra de Deus diz que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Existem pessoas que estão aguardando você manifestar Deus através do seu ministério. Essa luta não vai te parar, assim diz o Senhor. Que todo esfriamento espiritual, que nessa noite caia por terra. Que tudo aquilo que tem paralisado, travado o teu ministério, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o fogo do Espírito Santo tome o seu coração nessa noite. E Ele comece a te mostrar o que Ele vai fazer através de você. Não vos lembrei das coisas passadas e nem das antigas. Eis que farei algo novo. E porventura agora sairá luz. Eis que faço nova todas as coisas. E porventura agora sairá luz. O Espírito Santo vai colocar uma visão em teus olhos agora. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Ressuscita, Senhor, os ministérios. Levanta os ministérios. Que o dom da cura, Senhor, seja manifestado. Assim seja, Deus. Que os dons da visão, Senhor, seja manifestado. Que o dom da revelação seja manifestado. Que o dom da palavra profética seja manifestado. Que o talento, Senhor, do canto seja manifestado. Que o dom do serviço seja manifestado. Em nome do Senhor Jesus. Mãos que você deixou parado. Você conseguiria, num ato profético nesse momento, olhar para as suas mãos e ver nas suas mãos nessa hora o ministério que o Senhor colocou, confiou a você. E se você olha para as suas mãos e você vê o ministério que o Senhor confiou a você. Mas quando você olha para a tua mão agora, como você vê as suas mãos? Uma mão de quem está trabalhando, porque mão de quem trabalha, ela deixa transparecer isso. Uma mão de que não está trabalhando, podemos conjecturar uma mão lisa, que não tem calo, que não tem marcas. Como está a sua mão hoje? Ela tem marcas de serviço ou não? O Senhor separou este dia, esta hora, para poder te mostrar o valor que você tem no reino dele. Simplesmente só você é que estava se desconsiderando em Deus, porque você é extremamente importante para o Senhor. Não é o que o homem diz ao teu respeito, é o que o Senhor diz ao teu respeito. A palavra ela foi muito clara. Se você deixou o serviço de Deus de lado,
achando que você não era capaz, que não ia conseguir. O Senhor está te chamando: ei filho, ei filha, volte, porque ainda não acabou. Eu comecei a fazer, daqui para frente quem vai continuar é você. Então eu quero orar com você nesse momento. Eu quero em primeiro lugar que você ore, pedindo perdão ao Senhor, porque você de fato reconhece que você parou a caminhada. Então faça essa oração pedindo perdão ao Senhor nesse momento. Pedindo perdão: Senhor, eu parei. O Senhor confiou, o Senhor me tirou de tantas situações e eu parei. Eu poderia estar fazendo muito mais, mas não estou, a verdade é essa. Eu sinto o Senhor me incomodando todos os dias para fazer a tua obra, mas eu não tenho feito. Eu tenho dado crédito o que as pessoas vão dizer, o que elas vão falar. Resumindo, Senhor, eu parei. E eu me arrependo diante do Senhor agora. Eu estou diante do altar da tua casa. E eu me arrependo agora, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade é que o Senhor falou para continuar, mas eu parei. Eu fui dar crédito ao que as pessoas estavam falando e parei. E eu quero pedir perdão ao Senhor agora. Eu peço perdão pela minha fraqueza. Eu peço perdão pelo medo que me abateu e fez com que eu não continuasse. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo de ter deixado o teu talento de lado. Eu me arrependo, Senhor. Pai, eu oro nesse momento por amor a cada uma das vidas que aqui estão. São homens e mulheres abençoados pelo Senhor, chamados com um propósito, Senhor. E eu sei que o Senhor vai fazer uma grande revolução na vida dos teus filhos, porque a palavra foi muito clara, foi muito objetiva. Mas a tua palavra, ela é verdadeira, porque ela diz que a tua palavra, ela não volta atrás, ela não volta vazia, mas há de se cumprir o propósito dela. E nós cremos que essa palavra, ela vai cumprir o seu propósito no coração de cada um dos teus filhos. Não só o Senhor vai despertar ministérios extraordinários na tua casa, mas o Senhor, a partir de hoje, começa a nos impulsionar a cumprir, Senhor Deus, o maior ministério revelado na tua palavra, que é ir por todo mundo e pregar. E a tua palavra, Senhor Deus, é anunciar em tempo e fora de tempo, Senhor. É ser testemunha por toda a nação, Judeia, Samaria, confins da terra. É poder testificar a grandeza, a bondade, o amor, a misericórdia, a graça redentora de Cristo sobre nossas vidas. Um dia estávamos perdidos, largados no lamaçal de pecado, mas o Senhor, com o seu infinito amor, foi lá e nos resgatou da escuridão e nos trouxe hoje para a sua maravilhosa luz. Então, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, desperta ministérios na tua casa, ministérios sobre a vida dos teus filhos, porque a casa é sua, a seara pertence ao Senhor, e nós somos como seus trabalhadores na tua seara. Usa-nos conforme o Senhor quer. Já declaramos e já está escrito na tua palavra, na tua igreja, esta igreja pertence ao Senhor. Espírito Santo, o Senhor é o pastor desta igreja. Então o Senhor é quem levanta, o Senhor é quem capacita, o Senhor é quem escolhe, o Senhor é quem vai designar. Assim será na tua casa, e assim será na vida de cada um dos teus filhos. Nós te agradecemos. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida do teu servo Hélito, Senhor. Que o Senhor continue prosperando, Senhor Deus, de uma maneira extraordinária. Lá ele voltando ao Camizungo, Senhor Deus. Que seja um ministério próspero, frutífero. Que haja colheita abundante. Sabemos, Senhor Deus, que a dificuldade é grande. Mas sabemos que o chamado ainda
é maior, Senhor Deus, do que as adversidades que possam se levantar. Mas profetizamos sobre a vida do teu filho, que jamais faltará na vida dele recursos, Senhor Deus. Ele não ficará preocupado com o pão de cada dia, porque o Senhor o sustentará. Assim como o Senhor levou, o Senhor traz. Senhor Deus, o teu filho não irá gastar um único real do bolso dele, das suas economias, para poder fazer as suas idas e vindas. O Senhor irá sustentar o seu caminho, a sua entrada, a sua saída. Ela será amparada, guardada pela mão forte do Senhor. E nós pedimos ao Senhor nesta hora que coloque um anjo, Senhor Deus, ao lado do teu filho, que principados e potestades jamais venha tocar na vida do teu servo, Senhor Deus. Serás protegido pela mão forte do Senhor, serás sustentado, e nunca faltará sobre a sua mesa o pão de cada dia. Não será, Senhor Deus, o pão da misericórdia, mas será abundância, será com alegria. Senhor Deus, continue abençoando teus filhos que aqui estão, a cada um dos que nos visitam, que sintam acolhidos, Senhor Deus, pelo Senhor. Esta é a tua casa, são seus filhos, que eles se sintam amados e abraçados pelo Espírito Santo. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da tua graça, da tua bondade e da suprema misericórdia do Senhor, certos de que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre a vida de todos e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.